Hoje não tem trabalho para o Oceânica, nem para o Team, nem para o Kids. Então, essas pessoas que estão aqui, tanto as crianças quanto os adolescentes, ou melhor, os adolescentes prestam atenção no culto e as crianças fazem um desenho sobre o que está sendo pregado, tá bom? E no final vocês me dão o desenho de presente. Os adolescentes prestem atenção e quando terminar os pais vão fazer perguntas sobre o culto para vocês, tá certo? Se o seu pai não estiver aí, não tem problema, eu, Marcão e Franklin faremos. Vocês venham procurar a gente, tá certo? Então vamos lá, 1 Samuel 30, verso 3 diz assim: ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres e seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir este bando de invasores? Eu vou parar a leitura aqui, de propósito, no meio desse versículo, para chamar a atenção da pergunta que Davi fez. Devo perseguir este bando de invasores? Ora, gente, o que está acontecendo aqui? Davi, junto com 600 israelitas, homens de guerra, haviam saído da cidade para participar de uma batalha. Mas ao voltarem para casa, eles encontram a sua cidade, suas casas queimadas, devastadas e, pior do que tudo, suas famílias haviam sido levadas pelo inimigo. Esposas, mães, idosos, filhos, filhas, uma vez que os homens valentes estavam fora guerreando, os inimigos vieram e levaram todos os que estavam na cidade. Eles foram muito facilmente dominados e levados cativos. Então, ao retornarem da sua guerra, ao retornarem da batalha, a surpresa de Davi e do seu exército é chocante, a dor no coração insuportável, a angústia e desespero. O que fazer numa situação assim? Ora, irmãos, vamos reunir agora de novo todo o nosso exército e partirmos imediatamente ao encalço dos culpados. Vamos sair agora mesmo e resgatar nossos queridos. Certo, irmãos? Não foi assim que Davi agiu. Provavelmente a maioria de nós agiria dessa maneira. Ora, afinal, foram nossos queridos. Nós não estamos falando aqui que roubaram o nosso telefone celular, que levaram o nosso automóvel. O que nós estamos dizendo aqui é que nossas famílias foram levadas cativos. Então nós não podemos perder tempo, temos que agir, precisamos fazer alguma coisa. Mas o texto diz que Davi se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. E Davi perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Percebe o que acontece? Gente, espera aí, foi as mulheres de Davi, seus filhos, suas famílias, as famílias de todos aqueles homens que foram levados. E Davi vai orar perguntando a Deus se ele deve ir atrás daquelas pessoas, se ele deve empreender mais essa empreitada, se ele deve resgatar a sua família. Não era óbvio que Davi deveria ter partido imediatamente para resgatar então os seus queridos das mãos do inimigo? Por que essa burocracia espiritual? Davi não poderia, para não perder tempo, ir andando e orando
Afinal, cada instante que se passava ali era mais angustiante, a dor terrível. E diante de um fato tão óbvio, ora, são meus queridos que foram levados, Davi de fato precisava orar e perguntar isso a Deus. Gente, vejam, Davi sabia que tinha que resgatar sua família e todos aqueles queridos. Mas Davi, acima de tudo, ele dependia do Senhor. Para Davi, orar nunca foi uma questão burocrática. Para Davi, consultar o Senhor nunca foi visto como perda de tempo, como algo que você faz apenas por uma questão de dar satisfação às pessoas, porque afinal de contas Deus sabe de todas as coisas. Mas Davi via essa dependência de Deus, ele tinha essa necessidade de orar como algo que fazia parte totalmente integrante da sua vida. Se você der uma estudada na vida de Davi, você vai ver que Davi sempre consultava o Senhor e buscava a sua direção, tanto nas pequenas coisas quanto nas grandes. E a única vez que Davi não consultou o Senhor foi quando ele adulterou com Batseba e o seu pecado lhe custou muito caro, a vida do seu filho. Para Davi, orar era um estilo de vida. Davi tinha prazer em se colocar na presença de Deus. Foi Davi que escreveu o Salmo 34, e ele diz: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Percebe? Para Davi, orar era algo absolutamente inerente à vida. Da mesma maneira que Davi respirava, bebia, se alimentava, ele orava. Orar fazia parte integrante da vida de Davi. Ele não se achava autossuficiente e por isso ele orava mesmo nas pequenas coisas, mas ele também não se desesperava diante dos grandes desafios ou das crises mais profundas, porque ele as superava em oração diante de Deus. Para Davi, o tempo passado na presença de Deus não era algo pesado, chato ou visto como tempo perdido, mas no altar da oração, como acabamos de ver no Salmo, Davi se sentia seguro. O Senhor é o meu refúgio. Como é feliz o homem que se refugia no Senhor. Então a Bíblia ensina que ao orarmos, vejam só, irmãos, essa é a doutrina a respeito da oração. A Bíblia diz que quando nós oramos, Deus não nos escuta, apesar dele estar distante. Mas o que a Bíblia ensina é que quando nós oramos, nós entramos dentro do santuário, passamos pelo véu, nós ultrapassamos aquela barreira do Santo dos Santos e pelo sangue de Jesus nos colocamos face a face com o nosso Deus. Algo que era um privilégio do sumo sacerdote lá no passado, no Antigo Testamento. Apenas o sumo sacerdote tinha acesso além do véu, e era uma única vez por ano que ele tinha autorização de entrar ali. Mas agora, depois que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, se entregou por nós, pela fé no sacrifício de Cristo, nós podemos ter esse tipo de atitude, nós podemos ter essa relação de intensa e profunda intimidade com o nosso Deus. Portanto, Deus não está nos escutando, ainda que distante, mas no momento que oramos, nós nos chegamos muito próximos do Senhor. Gente, nós chegamos tão próximo, tão pertinho, que pela fé nós podemos contemplar a sua face. Pela fé nós o adoramos diretamente, nós podemos tocar no nosso Deus pela fé. Então, a pergunta que fica é: se oração é para ser alguma coisa assim, vejam, como alguém pode achar a oração algo penoso, chato,
Se oração é um relacionamento intenso, vivo, com um Deus Todo-Poderoso como o nosso. O que acontece que muitas vezes a gente fica sem vontade de orar? Gente, eu acho que a resposta é muito simples. Eu não quero ser simplório, mas a resposta é simples. Porque muitas vezes não temos vontade de orar? E a resposta é porque o pecado tira essa vontade. O pecado tira a vontade de orar. O pecado tira a alegria da presença de Deus. Igual Adão e Eva. Antes do pecado, Deus ia passar um entardecer com eles no paraíso, e eles se relacionavam de uma maneira incrível, maravilhosa, íntima. Conversavam como amigos. Adão, Eva e o Deus Todo-Poderoso. Mas depois do pecado, gente, a presença de Deus se transformou num horror para eles. Eles queriam fugir, eles efetivamente fugiam da presença de Deus. Esse é o fruto do pecado no nosso coração. O pecado abate a alma, traz desânimo, sentimento de frustração. Mas eu quero dizer uma coisa importante para vocês. Ora, se é verdade que quando nós pecamos, nós perdemos a vontade de orar, também é totalmente verdadeiro que se oramos, nós perdemos a vontade de pecar. Se pecamos, perdemos a vontade de orar, mas se oramos, mesmo sem vontade, nós vamos perder a vontade de pecar. Então, por isso, nós devemos orar muito, devemos orar sempre e devemos orar, mesmo que no princípio a gente não sinta vontade. Vamos às aplicações. Primeira aplicação: devemos fazer da oração um estilo de vida. Sabe essa coisa de lifestyle, estilo de vida, um modo de ser, né? O cara é estiloso, tal. Eu me lembro que na década de 60, eu ainda era pequeno, mas eu me lembro de bastante coisa daquela época. Foi a época dos hippies. Esse era o estilo de vida do momento. Depois, os hippies se caracterizavam assim por um desprezo a tudo da sociedade ocidental, estilo de vida, riqueza, o modo de ser, de viver. Mas depois os jovens cansaram daquilo e surgiu o estilo de vida dos yuppies. Não sei se é yuppies que fala, yuppies, enfim. Espero que você esteja entendendo a minha pronúncia em inglês. E os yuppies foram o contrário. Os yuppies, o que eles faziam? Eram jovens que tinham tido uma boa formação e que queriam ganhar o seu primeiro $1 milhão antes dos 30 anos de idade. E esse tipo de gente, assim, meio Mauricinho, Patricinha, marcou a década de 80. Depois veio o estilo de vida dos darks. Eu nunca entendi bem o que eles fazem, o que eles gostam. A única coisa que eu sei é que eles se vestem de preto e gostam de passar horas em cemitérios. Mas eu não sei bem o que eles procuram e aonde eles querem chegar. E atualmente a moda ou o estilo de vida é do lumber. Eu achei essa palavra pesquisando na internet. Lumber é estilo lenhador. Repara só os jovens hoje. Aquela barba, cabelo cortado aqui, um pouquinho maior aqui, aquele estilo assim, mais de homem. Sabe como é que é? Homem. Lumber, lenhador. Mas enfim, vocês vejam que em alguns momentos, alguns grupos, pelo seu estilo de vida, eles marcaram uma época. Irmãos, eu dei esses exemplos para dizer que os cristãos, eles precisam fazer da oração uma marca forte e evidente do seu estilo de vida. O que deve marcar nosso dia a dia, nosso jeito de ser, nossa personalidade, muito mais do que o jeito de vestir, pentear. Gente, fique à vontade em relação a isso. É um estilo de vida marcado pela oração. Nós não deveríamos fazer nada sem antes orar. Nós deveríamos orar sempre antes de assinar um contrato.
Nós devemos orar sempre antes de propor ou aceitar algum tipo de sociedade. Nós devemos orar sempre antes de começar ou terminar um namoro. Nós devemos orar sempre antes de fazer uma compra, desde as pequenas até as maiores, como uma casa, um carro, uma viagem, ou seja lá o que for. E nós devemos orar sempre antes de comprar aquele bilhete de loteria premiado que aquela pessoa bondosa está oferecendo a você por uma pichincha, que ele garante que foi sorteado. É só questão de dias para você receber o seu prêmio. Ore antes. Como Davi, devemos orar até pelas coisas que parecem mais óbvias. Orando, o Espírito Santo vai nos dar a direção e impedir que a gente caia naquelas armadilhas bem camufladas. Imite Jesus, que orou antes de escolher seus discípulos, orou depois que ouviu o testemunho do que Deus fez através dos seus discípulos. Jesus orou antes de ressuscitar o Lázaro, Jesus orou na ceia, Jesus orou antes de ir para a cruz, e Jesus orou até enquanto ele estava na cruz. Um pastor do final do século XIX, chamado Edward Bounds, ele escreveu um livro clássico chamado Poder através da Oração. Gente, o nome dele é conhecido, letra E, ponto M, ponto Bounds, B-O-U-N-D-S. Qualquer obra que você vir desse autor, você pode comprar, que é coisa boa, que vai fazer um bem enorme à sua alma. Mas dos livros dele, o mais conhecido é Poder através da Oração. Então ele diz o seguinte: aqueles que manifestaram da maneira mais perfeita possível a Cristo através do seu caráter e têm afetado mais poderosamente o mundo a favor de Jesus, são os homens que gastaram muito tempo com Deus, até que isso se tornou uma das características mais salientes da sua vida. Percebe o que ele diz? As pessoas que mais impactaram o mundo para Cristo faziam da oração o seu estilo de vida. Segunda aplicação: oração é garantia de sucesso. Oração é garantia de sucesso. Nós lemos 1 Samuel, capítulo 30. Agora veja como a história de Davi, pelo menos em relação a esse episódio, vai terminar. Lá no verso 18, está relatado assim: Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. Você pode dizer amém? Amém. Percebeu o que aconteceu? Davi começou orando. Algo surpreendente. O óbvio. Devo perseguir? Devo resgatar minha família? O Senhor diz: vai, que eu vou te fazer ter êxito. E o final da história é essa: que Davi de fato recupera todos os seus queridos. O texto diz que ele não perdeu absolutamente nada, mas ele recuperou tudo. Sua tarefa teve bom êxito. Por quê? Porque ele começou orando. Ele começou buscando a direção de Deus. Oração sempre será garantia de sucesso. 1 Samuel, capítulo 18, verso 14, diz: Davi tinha êxito em tudo que fazia, pois o Senhor estava com ele. Aqui eu quero fazer uma consideração que é extremamente importante. Quando nós falamos de êxito, sucesso, nós estamos falando de êxito e sucesso do ponto de vista do reino de Deus. A definição de êxito e sucesso no reino de Deus, claro que é diferente da definição de sucesso, do entendimento de sucesso,
para o mundo. No reino de Deus, ter êxito não significará que a gente ficará mais rico, que nós deixaremos de ter problema, que não passaremos mais por crise, mas sucesso no reino de Deus significa que, ainda que nós venhamos a passar pelo vale da sombra da morte, nós teremos a convicção de que o Senhor está do nosso lado. Isso é sucesso. Quando oramos, o Senhor entra na nossa história e faz toda a diferença. A oração, gente, é esse canal que liga o céu e a terra. A oração é esse canal por onde as bênçãos celestiais vão escoar tudo que Deus tem preparado para nós. Agora, não é verdade que a oração vai mover o braço de Deus como se Deus fosse alguém impotente, precisando que alguém empurrasse o seu braço para que ele fizesse alguma coisa. Mas olha o que Leonard Ravenhill explicou. Ele diz assim, olha, desde que a oração é parte do plano de Deus, nós não estamos em nenhum instante forçando a mão de Deus pela oração. Isso não existe. Nós não estamos intrometendo nossa própria vontade de uma maneira que discorde de Deus ou incomode. Então, quando nós oramos, nós não estamos em momento algum incomodando Deus ou levando a agir contra a sua vontade. Nós oramos em harmonia com os grandes propósitos de Deus. Há muitas coisas que seriam diferentes sem a oração. É pela virtude da oração que elas são o que Deus planejou para que elas fossem. Então veja, essa última frase, eu vou ler de novo, devagar. Há muitas coisas que seriam diferentes sem a oração. Seriam diferentes. É pela virtude da oração que elas são o que Deus planejou para que elas fossem. Isso é sucesso. Ou seja, você está orando para que o plano de Deus, como Deus desejou, como Deus quis, como Deus determinou, se cumpra. Você está sendo um elemento importante para que a vontade de Deus se estabeleça. Então, no reino, quando de alguma forma contribuímos para que os planos de Deus se estabeleçam, nós fomos bem-sucedidos na nossa missão. Pode dizer amém? Amém. Então, oração é garantia de sucesso. Terceira aplicação. Não temos o direito de não orar. Meus irmãos, uma vez que Deus atende às nossas orações, quando oramos em nome de Jesus, e sabemos disso, nós não temos o direito de não orar. A oração chega aonde não chegamos. A oração toca os corações mais duros. E a oração, ela consegue transformar as pessoas, mudar as circunstâncias. A oração consegue abrir novas oportunidades. E Karen observou o seguinte: as pessoas podem recusar o nosso amor. As pessoas podem rejeitar as nossas palavras. Mas as pessoas não têm defesa alguma contra as nossas orações. Tem alguém que você considera difícil demais? Resistente demais ao Evangelho? Tem alguma pessoa querida, um amigo precioso, alguém da sua família, que você teme por essa pessoa partir desse mundo sem estar salva? Comece a orar. Nenhum coração é duro demais que a oração não possa alcançá-lo e transformar esse coração, mudar a vida dessa pessoa, fazer as coisas novas acontecerem ali. Lutero, consciente desse poder da oração, ele declarou: prefiro lutar contra um exército
a ter que enfrentar alguns homens e mulheres que oram. Lutero conhecia o poder da oração. Não há nenhuma força nesse universo que consiga se opor ao mover de Deus. Então, de fato, vai ser sempre, incomparavelmente mais fácil a gente lutar contra um exército do que a gente enfrentar homens e mulheres que oram. Então, se Deus atende às nossas orações, e nós sabemos disso, não temos o direito de permanecer indiferentes, impassíveis, enquanto nós vemos tantas necessidades ao nosso redor. Nós precisamos orar. Deus está nos aguardando no quarto secreto. Há muito a ser feito, muita coisa que precisa ser acertada. Não podemos deixar de orar. Não temos o direito de não orar. Mais uma vez, você pode dizer amém? Amém. Então, gente, concluindo, no Retiro 2016, é no retiro que Deus nos dá a visão para todo ano, nós não vamos nos ater nos estudos doutrinários a respeito da nossa fé. Em que nós cremos, o que não cremos, um pensamento assim, pensamento assado. Mas nesse retiro, nós seremos desafiados a uma fé muito mais ousada. Deus vai tratar em nós, vai nos levar a uma fé muito mais audaciosa. Vocês podem ter certeza disso. Mas essa fé audaz, essa fé ousada, gente, ela não virá pelas novelas da televisão, ela não chegará pela internet, ela não virá pelas mídias sociais. Essa fé robusta, madura, eficaz, que Deus se deleita em honrar, ela vem pela palavra de Deus, pela oração, pelo jejum e pela busca insistente pela presença de Deus. Recentemente eu falei para os jovens aqui, sábado passado, que, gente, a conversão a Cristo, ela é só o primeiro passo da nossa caminhada. O fato de você ter se convertido a Cristo não significa que você já viu tudo que você poderia ver de Deus nessa vida, mas que as coisas estão apenas começando. Há muito mais para você ver de Deus. Deus deseja nos usar muito mais pela frente. Há muita coisa a ser feita, muitas experiências tremendas. Existe batismo com o Espírito Santo, plenitude do Espírito Santo, existe mover do Espírito através dos dons que Ele concede a cada um, que se envolve na igreja, que quer participar. Existem maneiras as mais diversas para Deus falar a cada um de nós. Deus fala através de sonhos, Deus fala através dos irmãos. Há muita coisa que Deus quer fazer no nosso meio, mas nós precisamos sair desse estado. Lógico que eu não posso generalizar, de frieza espiritual, de apatia, ou mesmo de satisfação com aquilo que Deus já realizou em nossas vidas e na nossa igreja até aqui. Estou satisfeito, paro de buscar, está tudo bem. Não, irmãos, não está bem, não pode ser assim. Deus deseja que a gente vá muito mais fundo, muito mais alto, que a gente continue caminhando. Então, muitas pessoas falam da receptividade e do amor prático que a Oceânica tem como suas marcas principais. É muito comum você ouvir as pessoas falando que se sentem bem-vindas, acolhidas e amadas quando elas vêm na igreja. São marcas que já estão bem definidas para nós. Então, irmãos, assim, a oração da gente, o desejo do nosso coração é que a partir de 2016, a oração seja uma terceira marca, que a oração seja uma terceira característica. Uma igreja que, como Davi, compreende que depende de Deus. Uma igreja que, mesmo vendo uma situação óbvia, clara,
que a princípio poderia dizer: por que eu vou orar por esse assunto, se a resposta é tão clara diante dos meus olhos? Mas, gente, a nossa dependência de Deus nos faz buscar a sua vontade, apesar de tudo. Realmente é algo óbvio, mas eu quero que Deus me dê a sua chancela. Eu quero que Deus me dê o seu selo. Eu quero que Deus confirme se de fato é isso que Ele quer para a minha vida, para a minha igreja, para a minha célula, para a minha família. Então, que 2016 seja assim. Que orar passe a ser um estilo de vida para a gente. Que a gente encontre no altar da oração o abrigo que as nossas almas precisam para viverem em paz. E que a gente possa dizer como Davi: o Senhor é o meu refúgio. Sei que algumas pessoas talvez estejam pensando assim: gente, mas por que o Henrique está falando de oração? Num culto de retrospectiva de 2015, virada de ano, 2016 está aí. Talvez ele devesse ter falado sobre até aqui nos ajudou o Senhor, ou talvez sobre que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Mas, gente, justamente porque 2016 está aí, Deus está falando com a gente para a gente começar o ano da maneira correta, com essa visão de que dependemos do Senhor, precisamos orar, buscar a sua vontade, precisamos orar sozinho no nosso quarto, precisamos orar juntos com a nossa célula, precisamos orar juntos como igreja, nós precisamos orar. A oração é como o oxigênio para as nossas almas. Nós não conseguimos viver, dar um passo sequer, sem orar e pedir a bênção de Deus. Então, irmãos, assim, que venha 2016, com previsões catastróficas para o ano que vem, mas, gente, o Senhor é o meu refúgio. Ele vai me guardar, Ele vai guardar a gente, Ele vai nos proteger. Não saia da presença de Deus, permaneça ali, busque o Senhor com todo o seu coração. Você vai ver os céus se abrindo sobre a sua vida. Ao redor a catástrofe vai estar se abatendo, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido, porque o Senhor é o seu refúgio. Você buscou abrigo no Senhor e Ele lhe acolheu. Você agora vive nos braços do Senhor, do Todo-Poderoso. Então, que o Senhor nos dê essa graça de entendermos isso e de passarmos a viver essa realidade. Pode dizer amém? Amém. Vamos fazer uma oração? Senhor querido, ajuda a gente, a Igreja Oceânica, a viver essa realidade da dependência do Senhor, da busca pela intimidade com o Senhor, do desejo profundo de cada dia estar mais perto do Senhor. Ajuda a gente, Senhor, em relação à agenda, horário, prioridade, que os obstáculos sejam completamente retirados e que a gente possa ter essa vida, Senhor, devocional, de entrega, como foi a vida de Davi, mesmo diante de situações óbvias, de decisões aparentemente tão claras. Senhor, que antes de tudo, a gente busque a direção de Deus, a gente tenha prazer em buscar o nosso amado e ouvir aquilo que o Senhor tem desejado para nós. Faz assim, Senhor, toma a tua igreja em tuas mãos e que 2016 seja um ano de muito mais intimidade com o Senhor, muito mais cheio do Espírito Santo, muito mais da tua palavra, muito mais firmeza na fé. Senhor, que 2016 seja o ano em que os céus se abram novamente sobre o teu povo que se reúne aqui. Senhor, opera grandes coisas, maravilhas, restaura a vida, transforma as pessoas, opera milagres. Senhor, faz coisas novas aqui entre nós, mantém as tuas mãos estendidas sobre essa comunidade. A nossa oração, com nossos corações cheios de esperança, expectativa e alegria, em nome de Jesus. Amém. Louva o Senhor aí onde você está.